Pá, vou estar trazendo o deck profile do meu deck de Runic. Eu acabei ficando com 3 vitórias e um empate na última Ranked. Acabei empatando com o Yubel na última rodada, por causa que eu ia ganhar no tempo, mas ele deu uma impermanência no meu Munin. Também trazer um profile, uma ideia rápida do que foi o ano. Consegui ficar top 1 na Ranked na minha local, anualmente. Eu joguei contra pessoas muito boas, Labyrinth, Dark World, Branded e o Bell. O Runic basicamente jogou só na última Ranked, mas eu acredito que eu vou acabar usando ele mais pra frente agora, vou acabar usando ele como meu deck novo. E eu genuinamente gostei muito do deck. Vamos lá pro deck. Fonte Rúnica, duas, não tem discussão. Isso aqui é bem padrão mesmo. Essa carta aqui ela é absurda, ela é insana, ela compra carta pra caralho. Não tem por que tu não usar as duas cópias. É, Ela é só forte mesmo, ela é a carta que recicla recurso e ela que faz o deck ser viável. 3 pontas única. Nesse torneio eu comprei muito essa carta. Eu devo ter usado essa carta umas 12 ou 13 vezes no torneio inteiro. Eu usei. Tinha partidas que eu usava 3 vezes ela, 4 vezes ela. Ela era absurda. Eu comprei muito ela durante o torneio. Daí, assim, uma lineup bem standard de Runic, né? Não... Isso aqui é bem standard. 3 Sonas, o 3 Slumber não é tão standard. Mas eu acabei optando por usar bastantes cartas de standard. Porque a minha principal win condition aqui era banir o deck inteiro do adversário. Eu não tinha algumas cartas de stun necessárias para atrasar muito o jogo, então eu decidi botar mais cartas de Runic para tentar acelerar a parte de comprar carta também e de banir carta do adversário. Porque quando tu tem mais cartas de Runic, tu consegue fazer algumas jogadas em que tu faz fonte e compra 3 no primeiro turno já. E às vezes se comprar 3 é o suficiente pra tu achar uma skill drain, uma TCBO, por exemplo. Eu usei bastante todos no torneio. Eu acho que a MVP dessas aqui foi a Fogo, né? A Fire. Porque basicamente ela destruiu muito o monstro especial, atrasou muito o jogo e ganhou muitos jogos pra mim assim. Contra o Traptrix, ela fez muito contra um Nordic Stun que eu acabei jogando também. Isso aqui fez muita diferença, que eu fiquei dando isso aqui no Odin. Eu dei isso aqui no Odin. Daí ele tava com uma Dimensional. Ele tirava uma DDG, eu dei isso aqui no Odin. Daí o Odin dele foi banido, não conseguiu voltar. A Destrão Única também foi muito bom contra os decks de stun, mas ela acabou sendo um pouco obsoleta contra alguns outros decks. Daí aqui uma lineup que não é tão standard, mas que eu optei pra ter mais cartas de Runic. Eu acabei optando por usar uma Droplet, uma Dispelling e 2 Tempestade. A Tempestade é muito boa pra fechar jogos. Eu não usei muito ela, pra falar bem a verdade. Que eu lembro, eu acabei usando bastante contra o Traptrix. E eu acho que eu usei ela uma vez contra o Nordic Stun. Eu não lembro. Eu acabei usando mais o efeito dela de invocar mesmo. Ela foi uma carta mais uma invocação de Extra Deck e tudo mais. E ela não acabou não acontecendo muito. Porque eu acabei conseguindo várias vezes da banir exatamente as cartas e buscar certinho as cartas. Uma Dispelling, porque ela é boa pra tirar a carta do adversário, ela é forte, ela é mais carta de Runic. Eu acho que eu usei ela uma vez só no torneio. É, mas foi muito mais por não ter comprado ela do que por ela realmente ser uma carta morta na minha mão. A única vez que ela ficou realmente morta na mão foi quando acabou acontecendo que eu fiz um lock muito forte no Yubel na última rodada. E tava ela setada, só que o Yubel não fazia nada e eu não conseguia fazer nada por causa que tinha muitas anti-trap dos dois lados. Basicamente tava tudo, muita floodgate em campo, tinha muita coisa em campo e acabou não acontecendo. A Droplet também eu usei poucas vezes, acho que eu usei 2 vezes. Mas ela também foi uma carta que foi bem no torneio, assim. Que eu lembro, ela acabou sendo muito importante contra o Traptrix. 3 Duality, consistência, não tem discussão. Deck não precisa de dar special. É interessante dar special extra deck, mas muitas vezes tu não precisa. Geralmente tu já tem o campo. E esse Duality aqui faz com que
tu tem uma consistência muito grande, tu consiga sempre achar as spells que tu precisa. O Wallet é uma cartaça, assim, não tem muito o que falar sobre. Uma Demise. É... Essa carta aqui eu usei acho que ela uma vez só. Porque eu dei bastante azar com ela nesse campeonato. Todas as vezes que eu comprava, eu acabava comprando. Geralmente, eu tenho alguns monstros no deck que eu acabo mostrando depois. E geralmente eu comprava ela quando tinha múltiplos monstros, então eu não conseguia dar múltiplos normal summon. Então ela sempre tava pra comprar uma, sempre comprar duas, três. Quer dizer, sempre comprar uma ou duas só. E acabou que ela não foi uma carta tão interessante no torneio. Mas ela é uma carta boa, não tem muito o que falar. Demais é uma carta absurda. Só dei um pouco de azar com ela. Um scanner de cards, ele. Eu acabei não vendo muito essa carta no jogo. Eu vi no game 2 contra a Traptrick. Contra a Trix. É... Mas basicamente isso aqui contra a Traptrix foi bom. E eu vi isso que acho que um game. No game 2 ou 3, não lembro agora contra. Perdão, game 2 contra o Bell. Não, perdão, game 3 contra o Bell. Foi o game que foi pro tempo. Eu fiz game 3 contra o Bell. E só que tomar uma Ashe, que não entendi muito bem porque ele deu Ashe nisso aqui. Mas né? Tipo, é uma carta ok, que faz o trabalho dela, faz o trabalho sujo. E é uma carta de consistência também. O único problema dela é que ela ocupa uma zona e isso às vezes é chato. Por causa que quando tu tá trabalhando com esse deck, às vezes tu vai ter tipo uma ou duas floodgates e mais essa carta acaba ficando só duas zonas pra te trabalhar. E às vezes tu quer setar alguma coisa, tu quer botar alguma pressão, por causa que tu tem medo que teu oponente tire teu campo e acaba que fica uma situação um pouco estranha. Uma Terraforming é mais uma. É mais uma fonte, né? Mais uma fountain. Não tem muito o que explicar. É uma carta forte, busca teu campo, te gera recurso. Aqui uma coisa que é um pouquinho engraçada que eu acabei usando, que é a Engine de Nadir de Dogmática. De. Nadir de Dogmática. A Engine de Dogmática com Shadow. Por que eu usei isso? Eu não tinha Messenger of Peace, eu não tinha Synchro Zone, não tinha de Dimensional Fissure. Então eu precisava de alguma coisa que fosse forte o suficiente pra eu acabar colocando no deck. E essas cartas aqui, elas acabaram sendo minha opção por quê? O Max é um Special Summon muito fácil no campo, que é relevante pra ter matéria pra te dar Normal Summon, Tributo Summon dos bichos que eu já vou mostrar. A Nadir Servant é uma carta que, além de estar te buscando o Max, tá te gerando combo, ela ela te compra a carta geralmente, só que o mais importante é que ela é um destroy genérico. Então, por exemplo, tomar uma. Eu sabia que tinha muito deck de trap na loja. E eu sabia que eu poderia tomar uma anti-spell game 1. E isso atrasaria muito meu jogo. Eu teria que ficar muito na dependência de setar as cartas, comprar a spell lá de Runic Destroy. Então eu decidi usar 3 na Giro. Por quê? Por causa que ela aumenta a chance de eu comprar uma spell que setando, ativando ela no outro turno, eu consigo destruir a trap do meu oponente. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. No contra Traptrix, game 1, se eu não me engano, ele deu anti-spell. Ele tinha anti-spell de main deck. Eu tinha uma Nadir, você tem Nadir no outro turno, ativei dando NX e destruindo a carta dele. A Nadir, ela é importante por conta disso. Além do que, tu pode ver a Garura, comprar carta. Isso aqui acaba virando meio como um Start Goblin. É, e ela é muito forte, uma carta forte. E a Shadow Schism porque é os que tu consegue ter acesso da Infinite Shadow via Maximus, né? Aqui as Floodgates, só pode ver um Skill Drain. Não tem muito o que explicar, eram as duas que eu tinha. Eu queria ter usado mais, que nem eu falei, Synchrozone, Messenger of Peace, eu queria usar essas cartas, mas eu não tinha. Então acabei usando as que eu tinha e claro, eu usei match algumas outras, mas eu acabei analisando e achando que não seria cartas viáveis pro formato da loja. Isso aqui foi muito por conta que tem muito deck monotipo na loja, tem muito, por exemplo, Plunder tem na loja, o Dark World tem na loja, e o Bell tem na loja, Labyrinth tem na loja. Isso aqui acaba dando uma travada legal nesses decks. Tu consegue dar uma travada legal. E isso que o Drain é só forte contra a maioria dos decks, é muito quebrado. E como eu tô usando muita carta de Runic, eu acabo comprando muita carta e acabo vendo muitas vezes essas cartas.
Skill Drain, inclusive, acho que eu vi umas 3 vezes no torneio. As 3 vezes ela bastante ganhou o jogo pra mim. 3 Inspector Border. Normal Summon, que eu queria. Ele pode não ser tão bom contra algumas outras cartas, por exemplo, um Imano Yato, mas ele é uma carta que ele entra em campo e ele fica. E eu acho isso muito, 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 muito forte. Ele é uma carta que acaba deixando o oponente numa situação um pouco estranha. Eu gosto do Amano Yato, não tem, perdão, do Inspector Board. Acho ele muito forte. E por fim, no main deck eu usei 3 Vanity Fiend. Porque tu consegue invocar ele muito fácil, só tu mais uma spell de Runic pra invocar o monstro, daí geralmente vai estar buscando campo, geralmente vai ter uma outra spell, tu dá ele, invoca, tu dá efeito, vai comprar carta, ele já vai estar em campo. E basicamente, o que eu analisei na minha local era, algum deck tem out pra ele? E a maioria das minhas respostas foi não, os decks não tem out pra ele. Porque, por exemplo, o Yubel não consegue, acho que, dar uma out nele. Não consegue altar ele de maneira eficaz, de maneira fácil. Pra altar ele teria que fazer um giro, fazer toda uma jogada que eu acho que não valeria a pena. Cara, esse cara ganhou o jogo pra mim contra a Traptrix. Game 1 que eu tomei um dispel, eu acabei combando. Eu só ganhei. Eu acabei ganhando porque eu acabei invocando. Ele não se combar, eu dei. Porque ele deu um dispel, não tava ficando muito boa. Eu acabei setando minhas spell e acabei trocando efeito com ele. E acabou que no meu turno, quando eu consegui colocar, eu coloquei ele basicamente perdeu, mano. Traptrix olhou pra mim e falou assim: "Ah, mano, não tem o que fazer". E acabou perdendo, que o bicho é absurdo. Mas de main deck foi isso, assim, não tem muito o que falar. Eu gostei bastante. Cara, eu peguei esse deck na quinta-feira e joguei no sábado. Então, eu não tava tão habituado, mas assim foi muito bem. Vamos pro extra deck agora, né? Perdão. Cara, meu extra deck tem algumas coisas diferentes, assim, por causa que eu não tinha. Que nem eu falei, meu deck não tá completo ainda. Mas foram duas Hugin. Eu não usei nenhuma vez a segunda Hugin. Nenhuma vez. Mas a Hugin foi muito importante pra mim no torneio. Ela buscou muitas vezes o campo. Ela é basicamente a menininha que todos buscam o campo. Ela foi bem relevante pra mim no torneio. Dois, o Mooning, né? O Mooning é uma carta que ele teria ganhado pra mim a última rodada. E eu acabei usando ele bem pouco, pra falar a verdade. Eu acredito que eu acabei usando ele só duas vezes contra o Bell. No game 1 eu acabei usando ele contra o Bell. Por causa que eu acabei fazendo ele ganhar vida, e ganhar vida, e ganhar vida, e ganhar vida. E no game, basicamente minha ideia foi, cara, eu vou enrolar o game 2 até tá quase no tempo, até quase acabando o tempo. Porque eu já sabia que ia perder o game 1 eu ganho do Yubel. O game 2, o Yubel tá muito melhor que eu na partida, eu não consigo responder o Yubel. Mas como eu não tenho muita coisa em campo, o Yubel tem um pouquinho de dificuldade de dar dano. E eu fico trocando efeito, fico dando sono, fico tirando coisa dele. E eu acabo dando um Nibiru nele, acabo tirando coisa dele. E ele fica meio estranho. E o Mooning, ele serve. Minha ideia era: eu vou pro tempo, eu faço as coisas rápidas, faltando provavelmente um minuto pra jogar, eu só dou Mooning e digo a gente fez. E quando tá acabando quase o tempo, eu dou uma olhadinha nas minhas cartas, tento fazer o que der pra fazer, dar uma enrolada. Tá dando um minuto, eu faço Mooning e é feito. E eu fiz isso, só acabei tomando uma Impair e acabou que empatei. Mas. Eu acho que a ideia foi a certa. Acabei jogando com o baixo o braço. Dois Gary e dois Fer, que por eu não estar muito habituado, eu posso ter perdido alguma oportunidade de acabar usando eles. Mas eu não usei eles nenhuma vez no torneio. Nenhuma vez mesmo, assim. É... O Gary eu usei uma vez como matéria do Mawinda. Que eu acabei enviando com o Maximus. Mas eu acabei usando dois de cada porque eu não conhecia muito bem eles. E são duas cartas que eu não tenho tanta afinidade ainda. Como eu falei, é um deck que é muito novo ainda pra mim. E eu tô ainda aprendendo com o deck. Dei aqui os dois alvos de Nadir, né? Um Garou e uma NX.
não tenho muito o que falar. É, duas cartas muito fortes, compra de carta e destruição de carta. O combo padrão de Shadow, uma Picalone e uma Winda. Isso aqui é se o Maximus resolve e consegue enviar essa Picalone e enviando outro Dark e tu trigar teus efeitos, basicamente essa Winda ela vai ser uma outra Floodgate, uma Floodgate de Pern. E ela é mais fácil acho que de altar do que algumas outras cartas que eu já coloquei aqui, mas ainda assim ela é uma coisa que pode atrapalhar. E o que acontece muito, a minha ideia era muito contra o Tempai também essas cartas, porque eu sabia que o Tempai não tinha muito Spell Trap Removal de main deck, ele não usava a pena de main deck. E a minha ideia que era, eu conheço mais ou menos o deck de todo mundo, e a minha ideia era, se ele tenta dar Lightning Storm pra monstro, ele limpa meus monstros, e ele tenta jogar, eu dou a Schism e invoco Winda. Fechado? Agora, se ele dá uma coisa aqui pra trás, eu ativo Enchain e invoco Winda. E o Winda não morre pra Raigek, não morre pra Dark Hole. Então, por exemplo, pra ele conseguir limpar aqui tudo, conseguir limpar o Winda, ele teria que usar, por exemplo, Lightning Storm pra Spell Trap, eu teria que invocaria o Winda, ele teria que dar uma Droplet, descartando uma carta pra negar o Winda, e daí dar um Raigek, por exemplo. Pra daí conseguir altar o Winda. E isso aí faria provavelmente com que eu segurasse ele vários turnos, e era essa a minha ideia. Daí, por fim, eu acabei usando um Lizardrose, uma Donner e um Gravity Controller. A Donner é bem fácil de fazer, e por ela destruir uma carta genérica, é uma carta forte. O Lizardrose é basicamente draw de graça, e o Gravity Controller é basicamente para quando eu tenho um Maximus à mão e eu tenho um monstro Runic na Extra Monster Zone, ali eu consigo usar, e acaba caindo pro Grave, eu consigo dar efeito do Maximus, banindo o Runic do Grave, o Maximus se invoca e acaba trigando efeitos. Ele é mais pra me proteger de um suposto break de Maximus. De extra deck era isso, agora vamos pro side deck. Side deck eu acabei querendo brincar um pouco, como já tava garantido em primeiro lugar anual. E como eu tava com um deck novo, queria testar umas coisas diferentes. Eu acabei usando um Range Destruction. Card Destruction, perdão. Porque basicamente é muito draw, é uma consistência muito forte que eu acabo trazendo pro meu deck. E basicamente, a minha ideia era, eu não posso sair aqui contra decks que são muito bons com um Grave, ou que precisam muito de cartas no Grave, só que decks que é pior do que o meu, dessas cartas no Grave já valem a pena. Como, por exemplo, eu acho que contra Fire King isso aqui valeria a pena, contra até o Yubel isso aqui vale a pena. Eu não acho que valeria a pena usar isso aqui contra, por exemplo, um Labyrinth, ou usar isso aqui contra obviamente, um Dark World. Ou um Plunder. E eu acabei deixando isso de side porque quando eu jogava contra essas matches, eu sabia que eu ia primeiro, e quando eu jogava contra essas matches diferentes, com essas matches que eu considerava que essa carta era descartada na mão era melhor pra mim do que pro oponente, eu colocava ela, porque isso aqui adiantava eu dar decaute no meu oponente, e isso aqui adiantava eu comprar carta. E era uma carta de consistência. Dei aqui de BR porque é side contra. É basicamente um site contra Tempai, é um site contra Shadow não, Branded, e é um site contra Plunder também. Um respeito muito grande contra Plunder. Não tem muito o que explicar. Por ter muito deck de trap, eu queria usar uma carta engraçada, que é o Royal Decree. Eu acabei não usando nenhuma vez, porque Game 1 eu fui segundo contra o Traptrix Game 1, e Game 2 o Traptrix também escolheu ir primeiro, fui segundo, acabei não subindo nenhuma das duas vezes que eu ganhei de 2-0. Mas. E não joguei contra nenhum outro deck de trap, não joguei contra o Labyrinth hoje. E contra o deck de stun eu não curtia muito ela, por causa que ela era um pouco lenta. Acabei não usando ela, mas é uma carta que achei engraçada. Também acabei usando 3 Shifter, a mesma lógica da Card Destruction. Se o Shifter é pior pro oponente do que pra mim, vale a pena, porque o Shifter trava muito o jogo. E acabei também não usando ele nenhuma vez no torneio. O Nibiru, eu queria que fosse 3 Evelyn aqui, mas como eu não consegui emprestado, eu acabei optando pelos 3 Nibiru. Os 3 Nibiru não foram ruins no torneio, eu acabei usando acho que eles duas vezes, uma vez contra o Bell. Mentira, eu usei ele uma vez só contra o Bell, mas ele foi muito bom porque ele atrasou legal o jogo. Eu conseguiria ter enrolado mais aí no Game 2. É... Mas genuinamente bom, uma carta genuinamente boa. E duas Lightning Storm, porque é uma
É um board breaker, destrói spell e trap, destrói monstro virado pra cima. Não tem muito o que explicar, cara. É um side bem padrão, assim. Gostei muito do deck. Achei o deck divertido. Achei o deck bom, consistente. Eu acredito que eu tenha jogado um pouco mal, mas tô feliz com o resultado. Três vitórias e um empate. Ter conseguido o top 1 da local. Mandar um salve aí pra Shiru, que possibilitou esse ano inteiro de jogatinas, de março até agora em novembro, jogando sempre a Ranked, joguei todos os torneios, busquei uma vantagem boa pro segundo colocado, também mandar um salve pro Breno, que acabou impressando muitas cartas no dia, mandar um salve pro Vitor, que acabou impressando algumas cartas, mandar um salve pros guri, que ajudou a treinar ali, o Gabriel, o Rodrigo, todos eles ali, pessoal, muita gente boa. Mas é isso. Espero que tenham gostado da decklist e valeu, fui.